Começa agora Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Palavra de honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, começa agora o Pan News Cidades. Hoje é 22 de maio do segundo ano da pandemia. Quero agradecer a audiência e a participação de todos que enviam e-mails para a rádio ou pelo WhatsApp 19971491003. Repito, 19971491003. Sua opinião é muito importante para nós, principalmente porque prezamos pela independência, minha formação democrática, sem nenhum compromisso com ideologias políticas, me permite criticar a todos sem exceção, quer apontando os erros quando eles aparecem, quer elogiando os atos positivos de quaisquer administrações. Por isso, não somos contra pessoas ou partidos políticos. Somos a favor do Estado Democrático de Direito e também lutamos pelas garantias constitucionais e os direitos fundamentais, que são nossas bandeiras há mais de 40 anos. Bem, a semana foi marcada novamente pela CPI da Covid, que apresentou o depoente mais esperado, o general Pazuello. O ex-ministro foi interrogado, protegido por um habeas corpus que permitiu que ele mantivesse o silêncio caso fosse indagado por questões que poderiam incriminá-lo, mas o general, preparado para o embate que o aguardava, falou, e em nossa opinião, até demais. A saraivada de perguntas disparadas pelo relator, que obcecado pelo sim ou pelo não da resposta, foi surpreendido, haja vista que Pazuello não se negou a responder nenhuma delas. Foram horas e horas de indagações sobre as decisões tomadas na gestão dos problemas enfrentados em Manaus, sobre a falta de oxigênio, falta de medicamentos, além das tentativas de responsabilizar o presidente Bolsonaro num bombardeio de perguntas que metralharam o general, que as respondeu conforme o seu entendimento. A longa sessão procurou extrair do ex-ministro detalhes da atuação do ministério e, conforme o andamento se dava, opositores procuravam fritar Pazuello, que driblava as questões e também era eventualmente socorrido pelos senadores que apoiam o governo. Os trabalhos foram suspensos e a volta do depoente na manhã seguinte foi decepcionante, à medida em que a sessão se transformou em um palanque cheio de discursos acusatórios com visões particulares e cuja argumentação inquisitorial metamorfoseou-se em um torvelinho repetitivo e inútil de pontos de vistas políticos partidários, um verdadeiro palanque onde a participação do depoente foi só de um mero coadjuvante. A verdade precisa ser apurada, sou sempre a favor de que homens públicos, autoridades e quem faça parte da administração em qualquer dos seus níveis sejam investigados. Mas para isso é preciso preparar questões pertinentes, bem elaboradas, que tenham objetivos definidos. Não se pode admitir que seja apresentado um show de horrores com improvisos nesses questionamentos. É preciso investigar sempre quem age bem, quem age mal, mas as mortes e as famílias dos que foram enterrados clamam por respostas objetivas. O que não se deve fazer é permitir que a CPI seja desmoralizada por desconhecimento da arte da maêutica. A pergunta tem que ser tão bem elaborada que a resposta surja tal qual a construção de um edifício que aparece passo a passo, estrutura por estrutura, sedimentando fatos e acontecimentos, sem brutalidade, sem exageros por parte dos questionadores. Ademais, os discursos pretendiam encurralar o depoente e transformar a CPI numa espécie de confessionário, onde o general Pazuello deveria se desculpar com o povo brasileiro. Essa não é a função da CPI. Enfim,
Novamente assistimos uma desgastante sessão de obviedades, sem novidade alguma a ser apontada. A CPI quer descobrir o que todo mundo já sabe. O presidente não esconde suas posições quanto ao tratamento precoce, sua resistência ao uso de máscaras, quanto à cloroquina, o prazer que lhe dá o contato com o povo, provocando aglomerações, e isso está gravado e espalhado pelas redes sociais, ou seja, o que gera certa inutilidade dessas discussões pelos fatos óbvios registrados por ele mesmo. Gravíssimo é que não temos vacina. Estamos à mercê da Covid e os números começam a subir de maneira assustadora. A folga dos leitos das UTIs começa a diminuir e a terceira onda já é uma realidade. No programa de hoje vamos conversar com o secretário de Saúde de Campinas, Dr. Lair Zambon, que faz uma análise geral do enfrentamento da pandemia na cidade. E também com o Dr. Zedivaldo Alves de Miranda, prefeito de Engenheiro Coelho, cidade que volta às restrições da fase vermelha, em virtude do aumento de números de casos de Covid. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. E participe também pelo nosso WhatsApp 19 97 149 1003. Repito, 19 97149 1003. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. O Pan News Cidades volta já. O que é mais importante na formação de um médico? A união entre infraestrutura, professores incríveis e metodologias inovadoras. Os cursos de medicina do grupo UniEduca te preparam como profissional de excelência, pois você pratica desde o primeiro dia de aula. Não perca tempo e venha cursar medicina no grupo UniEduca. Inscreva-se para a prova de transferência agora mesmo em grupounieduca.com.br. Grupo UniEduca. Aqui seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Muito bem, amigos da Jovem Pan News Campinas. Vamos conversar agora com o Dr. Lair Zambon, que é professor titular do Departamento de Clínica Médica, Pneumologia da Faculdade de Medicina da Unicamp e secretário municipal de Saúde de Campinas. Dr. Lair Zambon, como vai? Tudo bem, e vocês? Estou à disposição aí para que a gente puder ajudar a população. Bem, essa semana o senhor publicou no Correio Popular uma matéria muito interessante abordando a formação dos profissionais da saúde. Eu confesso, fiquei um pouco preocupado com relação aos impactos da pandemia nos cursos, em especial de medicina. Bom, eu tenho a impressão que todo o ensino ele será mudado pós-pandemia. Na verdade, quase toda a cultura nossa será diferente. Eu acho que a comunicação será diferente. Mas em relação especificamente à área da saúde, ela necessita muito da presença, a forma presencial do profissional. Eu imagino que nessa pandemia nós prejudicamos um pouco essa linha que a área da saúde exige. Então, quando eu me refiro que nós precisamos cuidar das pessoas relacionadas à área da saúde, nós temos que ganhar tempo, voltar a ganhar esse terreno que nós perdemos dessas pessoas à distância, para formarmos bem, porque nós teremos uma sequela, não só uma sequência
doença em si, mas em relação ao próprio ensino. Nós temos que preparar essas pessoas para atender daqui 2, 3, 4, 5 anos toda a sequela que essa pandemia causou na sociedade. Quando eu falo em sequela, na verdade eu vejo como uma saúde como um todo. Nós precisamos formar bem as pessoas. Pandemia e o sistema de saúde de Campinas. Me parece, e não é algo característico aqui da nossa cidade, que o Brasil se abre como se tivéssemos controlado a Covid-19. Qual a sua opinião sobre essa abertura que acontece não só em Campinas, mas em todo o Brasil? Olha, eu estou vendo isso de uma forma muito, muito preocupante. Apesar dos dados da cidade de Campinas, nesse momento, serem bons, nada nos garante, nada nos dá segurança que em uma semana começamos a dobrar os casos de Covid, porque as pessoas não estão respeitando as regras mínimas, as regras básicas. Quer dizer, eu chamo as regras básicas você ter um distanciamento social, uso de máscara. Isso é fundamental. Sem isso daí, nós não iremos a lugar nenhum, a doença voltará entre nós. Provavelmente não dessa forma tão grave que foi essa segunda onda, mas nitidamente ela voltará se nós não voltarmos a ter cuidado. Agora, a vacinação, Dr. Lair Zambon, ela não está propagando uma ideia, se não equivocada, incompleta, sobre a imunidade? As pessoas estão imunizadas ou mesmo vacinadas poderão contrair a Covid-19? Sem dúvida que pode adquirir novamente, muito provavelmente sem muita gravidade, mas com certeza ele poderá voltar a transmitir para outras pessoas com grupo de risco ou pessoas que não foram imunizadas. Sem dúvida nenhuma, é um problema enorme, e não só em Campinas, mas surtos em pessoas que foram vacinadas. Tem vários relatos no país e, sem dúvida nenhuma, a vacinação não é garantia de total imunidade. Lembrar que também aqui nós estamos muito preocupados com a contagiosidade, as pessoas levarem esse vírus para outras pessoas que não têm ainda a imunidade, que é uma coisa assim extremamente preocupante em saúde pública. Nós recebemos uma proposta do ministro Marcelo Queiroga, inclusive já chegou ao prefeito Dário Saad, e eu gostaria da sua opinião com relação à vacina da Pfizer. Ela é superior à Coronavac? Há comparações ou, enfim, estão no mesmo patamar? Qual a sua visão na qualidade de médico, pneumologista, homem da Unicamp, secretário municipal de saúde? Bom, vamos partir do pressuposto que todas as vacinas hoje que tem no Brasil e que virão para o Brasil, elas são ótimas. Todas são ótimas. Existe aí uma certa preocupação em relação à AstraZeneca, e que eu particularmente acho que ela não oferece esse risco que as pessoas falam em relação a essa trombose, mas eu acho que está certo o Ministério ter essa preocupação, principalmente em relação às grávidas, mas de qualquer maneira eu acho todas as vacinas ótimas. A tecnologia da Pfizer ela é mais moderna, mas ela não necessariamente também ela é mais eficiente. Então eu não vejo nenhuma superioridade, e o qual tiver no centro de vacinação a gente deverá fazer uso. Conhecemos já a Covid-19. Como é que os médicos, corpo clínico, encaram essa doença? Nós sabemos quais são os resultados de uma contaminação a médio e longo prazo, não? Na verdade, essa é uma patologia que, usando o termo futebolístico, ela nos deu um baile enorme. Lá no começo nós tínhamos um conceito, muita gente fez apologia de medicamentos. Na verdade, até agora que a gente sabe, a única coisa que funciona é vacina, e ainda nós temos ainda muitas sequelas da doença, agora sequelas físicas que estão aparecendo, quadros clínicos estranhos. Por exemplo, doutor? Por exemplo, sintomas, perda de olfato, perda de paladar, ou prurito generalizado, que algumas pessoas só tiveram coceira no corpo, por exemplo. Quer dizer, são sintomas
estranhos, assim, ou pessoas que se manifestaram por trombose. Quer dizer, ela envolve uma quantidade de sintomatologias, às vezes só diarreia, por exemplo. Quer dizer, então, sintomas respiratórios é o mais comum, mas muitos outros sintomas, às vezes, pode estar mascarando um quadro de Covid. Quando eu faço essa apologia ao futebol, é um pouco isso ainda. Nós não temos um conhecimento exatamente a gama de sintomatologia que a doença pode apresentar. Fora isso, o tratamento ainda que nós temos ainda, além do corticosteroide em pacientes internados, nós temos a vacina. O restante, nada ainda ficou garantido, a não ser esses medicamentos, esses anticorpos monoclonais que ainda estão em fase de experimentação. Dr. Lair Zambon, para nós encerrarmos, eu gostaria da sua opinião com relação à chamada intubação. Porque li uma matéria, se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, por favor, que há uma mortalidade muito grande, não me lembro o percentual, das pessoas intubadas. Isso procede? A intubação tem sido positiva ou negativa? Mais positiva ou mais negativa? Na verdade, a intubação é uma situação que você não tem opção. O indivíduo, existe uma baixa oxigenação no sangue, você, através de catéter, você não consegue fazer uma oferta muito grande, e o que sobra você fazer uma intubação, ou seja, uma conexão diretamente com o pulmão e fazer uma oferta no valor que você desejar, a quantidade que você desejar, 70, 80, 90 ou até 100% de oxigênio inalado, coisa que você não consegue, por exemplo, com catéter de oxigênio. Então, intubação já é uma situação muito grave, já é uma situação que não é uma opção. O problema, e isso é uma coisa importante, você ter profissionais aptos para fazer terapia intensiva não é de um dia para outro que você forma essas pessoas. Então, quando você começa a abrir leitos de UTI, não é um problema, às vezes, financeiro, não é um problema do respirador, não é um problema das drogas que tem intubação. Você precisa ter profissionais aptos para tomar conduta do ponto de vista desses pacientes, no sentido, por exemplo, no caso da insuficiência respiratória, você ter profissionais que estão familiarizados no manuseio dos respiradores. Por isso que quando a gente fala a taxa de mortalidade em pacientes intubados, nós precisamos levar em consideração vários cenários, dentre eles a própria qualificação de equipes que fazem a condução desses pacientes graves em terapia intensiva. Conversamos no Pan News Cidades com o Dr. Lair Zambon, secretário municipal de saúde de Campinas. A sua mensagem aos ouvintes da Jovem Pan News. Eu gostaria de agradecer o convite, mas eu gostaria que as pessoas voltassem a se preocupar em fazer o distanciamento social, voltassem a usar máscara, as pessoas que não fazem uso direto, as pessoas que fazem as reuniões familiares tomar os cuidados, e ao mesmo tempo nós estamos numa pandemia ainda num número muito alto de pacientes internados. Então, todo cuidado nesse momento é pouco. Temos que passar nessas próximas 4 ou 5 semanas, senão nós teremos a terceira onda. Muito obrigado, grande abraço. Abraço. Jovem Pan News. Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Muito bem, amigos da Jovem Pan News, vamos conversar agora com o Dr. Zedivaldo Alves de Miranda, prefeito de Engenheiro Coelho. Prazer falar com você, com o pessoal da Jovem Pan. É uma rádio que eu ouço muito, eu gosto muito de ouvir ali os pingos do I, com aquele pessoal maravilhoso. Fico muito feliz em poder participar e estar com você nesse momento aqui. Mas como o frentista vira médico? Que aventura, hein? Na verdade, eu fui criado no interior de Goiás, uma cidade chamada Barro Alto, né? E lá não tínhamos condições, lá, para você ter uma ideia, só tinha o primeiro grau. E eu saí em busca de estudo, tudo. E nesse sonho de ser um médico, ele demorou um pouco. Eu me casei, 28 anos, era frentista, trocador de óleo, borracheiro de um posto de gasolina. E aos 35 anos eu tive a oportunidade de voltar a sonhar. Foi quando eu fiz um ano de cursinho, naquela época eu chamava Ângulo, não sei se tem esse curso hoje ainda, Ângulo, e entrei na Universidade de Brasília e me formei no Rio de Janeiro aos 42 anos de idade, e hoje estou aqui em Engenheiro Coelho. E a política, como é que ela te levou para Engenheiro Coelho? Olha,
Na verdade, em Engenheiro Coelho aconteceu assim um chamado de família. Nós temos aqui em Engenheiro Coelho uma universidade chamada UNASP, um campus universitário em Engenheiro Coelho da Organização Adventista, e uma tia minha, irmã da minha mãe, foi a primeira secretária dessa universidade quando veio para o município de Engenheiro Coelho, que na época pertencia a Arthur Nogueira. Então, esse conhecimento, essa relação de família, eu tenho aqui 2 primos médicos, então foi quando eu estava em Goiás, voltei para Engenheiro, e aqui nós temos aqui muitas escolas, aqui nós temos a PUC, a Unicamp, tem muitos cursos, muitos hospitais. Então eu voltei para cá, na verdade, para estudar e preparar para enfrentar uma vida de médico em interior de Goiás. Acabei ficando e agora está completando 20 anos que eu estou em Engenheiro Coelho. Muito bem. É o prefeito da cidade num dos piores momentos, eu diria, da saúde pública. Mas tem como vantagem o diploma e a profissão de médico. Como é que você está encarando todas essas dificuldades pandêmicas pelas quais passamos hoje, doutor Zedivaldo Alves de Miranda? Na verdade, hoje ser prefeito está sendo um grande desafio. E ser médico e prefeito parece que o desafio aumenta mais. Eu acredito e sinto isso, que a população, quando me elegeu, colocou em minhas mãos uma esperança muito grande na área da saúde. Eu tenho um lado assim muito social. Quando exerci a medicina aqui por muitos anos aqui na cidade de Engenheiro Coelho, a gente conquistou um espaço muito grande de acolhimento, de forma de ser. E isso pesou muito. Então hoje, enfrentando essa pandemia, uma cidade pequena, 21 mil habitantes, com uma estimativa orçamentária de 70 e poucos milhões, e com a pandemia nós estamos fazendo aqui um trabalho assim extraordinário. Hoje, para você ter ideia, já está inaugurado já um centro de atendimento de infectologia para o Covid. Eu tenho agora aqui 2 pontos de atendimento: o pronto-socorro principal, que é o PAI, e o pronto-socorro, pronto atendimento de estados gripais, febris, que pode ser direcionado aos casos suspeitos de Covid. Então tem 2 atendimentos. Eu não tenho hospital aqui. A minha referência é Limeira. Hoje nossos pacientes são internados na humanitária de Limeira, que é a nossa referência, e no regional de Piracicaba. Então está sendo um desafio, mas nós temos feito um trabalho de acolhimento, um trabalho de início de tratamento. Quando, por exemplo, nós temos o paciente aguardando vaga, ele fica aqui 2, 3 dias no nosso pronto atendimento internado, nós já iniciamos o tratamento de uma forma mais precoce dos processos inflamatórios e respiratórios, para que esse paciente tenha uma chance maior de vida. E morreu muita gente por aí, Zedivaldo? Nós tivemos, no ano de 2020, no outro mandato, um total de 22 pessoas em óbitos. Nessa segunda fase do contágio, que foi mais letal para nós vamos completar aí, em menos de 5 meses de mandato, 4 meses e meio, né, mais ou menos. Nós já temos hoje um total de 41 pessoas em óbitos, sendo que em 4 meses e meio nós tivemos 19 óbitos. Nós temos uma sociedade, uma sociedade assim, muito heterogênea. A cidade hoje vive um patamar mais ou menos de 70% de pessoas imigrantes, que acreditou na cidade, acreditou no crescimento e aqui escolheu para formar uma família e ser feliz. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Zedivaldo, porque uma cidade em torno de 20 mil habitantes, a cobrança, eu imagino, em cima do prefeito não deva ser muito tranquila, não. É corpo a corpo, não é? Corpo a corpo. Você conhece todo mundo da cidade e vice-versa. Como é que está sendo assim os protocolos de cuidados, isolamento? Como é que você está vendo a eficácia do distanciamento, da própria abertura que parece que acontece no Brasil inteiro hoje, não é? Como é que isso está ocorrendo aí? Na verdade é o seguinte, eu sigo muito o protocolo São Paulo e sigo o protocolo Limeira DRS 10, que é da Piracicaba, que é a minha DRS correspondente. Eu sigo isso aí, porém, em alguns pontos eu estou além da flexibilidade que São Paulo fez. Vou só fazer um histórico rapidinho para você. Nós tivemos aqui há mais ou menos 15 dias atrás, nós tínhamos 9, 10 pessoas em domicílio só, positivo, aguardando o período de quarentena ou a evolução da doença. Hoje nós estamos, de 15 dias para cá, nós estamos com 40 e poucas pessoas, quer dizer, aumentou muito. E nesse período, o meu centro de atendimento de infectologia estava atendendo 15 a 20
pessoas por dia. Hoje está batendo na faixa de 70, 80 pessoas. Mas então aumentou demais, não é? Aumentou muito. Eu tive a impressão que a partir do Dia das Mães, que houve uma aglomeração, um pouquinho de festividade, um pouquinho de flexibilidade do Plano de São Paulo, isso voltou a sensação que tem uma terceira fase, uma terceira onda aqui, sabe? Então o que nós fizemos? Nós voltamos há uma semana agora, a semana passada, sexta-feira para cá, nós voltamos à fase vermelha. Nós estamos restringindo o horário, nós estamos colocando autoridades na rua para evitar aglomerações e depois de nós adotar a fase vermelha, nós sentimos novamente que o número de pacientes contaminados começou a cair a média de 3 a 5 pacientes por dia. Então, eu acredito muito no afastamento, eu acredito na máscara, eu acredito na higienização. E a vacinação? Está tendo vacina para todo mundo aí? A nossa vacinação ela é lenta, nós dependemos da DRS. Nós estamos hoje aqui com uma média de 4.000 e poucos, 4.100 pessoas vacinadas na primeira dose, faltando 1.200 e pouco para concluir a segunda dose. Um leque de 21 mil pessoas, nós temos 4.000 só vacinados, está muito lento, está muito devagar, entendeu? Muito bem. Nós estamos conversando com o Dr. Zedivaldo Alves de Miranda, prefeito de Engenheiro Coelho. Prefeito, sua mensagem para os ouvintes da Jovem Pan News, pelo programa Pan News Cidades. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de falar ao microfone da Jovem Pan. Sou um fã da Jovem Pan, eu ouço a Jovem Pan todos os dias, né? Eu gostaria de ter a oportunidade de conhecer um dia o Zé Maria, eu gosto das colocações do Zé Maria lá nos Pingos do I, né? Eu quero dizer que a cidade, nós estamos trabalhando seriamente. Uma das coisas que nós estamos fazendo aqui seriamente é um acolhimento melhor, um acolhimento social, humanizado, resposta gentil e educada para as pessoas que vivem na cidade. Para você ter uma ideia, nós hoje, nessa pandemia, nós estamos chegando a uma marca de 70 toneladas de alimento, que não foi necessário fazer isso, mas nós temos grandes pessoas que hoje estão passando necessidade. Então, 70 toneladas de alimento foi distribuído, está sendo distribuído já na próxima quinzena, completando isso aí. Eu quero muito agradecer a oportunidade de passar essa mensagem, de estar falando a Jovem Pan. Com certeza, a cidade vai ouvir, está ouvindo essa mensagem do prefeito de esperança, de amor, e que com as medidas feitas pela direção e o auxílio, a consciência das pessoas, dos moradores, tenho certeza que nós vamos ter dias melhores. E hoje, por sinal, é o nosso aniversário da cidade, 30 anos, né? Dr. Zedivaldo Alves de Miranda, muito obrigado por nos atender, grande abraço. Muito obrigado, estou sempre à disposição, foi um prazer imenso falar com você, até mais. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Jovem Pan News. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação.